Então vamos lá, gente bonita, para a nossa segunda videoaula com o título Estratégias de Leitura. Então, eu vejo que muitos de vocês, têm dificuldade na interpretação de texto. Então, eu preparei esse roteiro formativo para a gente aprender a analisar os textos. Então, eu coloquei 6 dicas para você interpretar bem um texto. Então, você tem que ler lentamente o texto todo. Então, pausadamente, compreender as palavras, anotar as palavras que você não conhece o significado em seu caderno, pesquisar o significado daquela palavra, porque muitas vezes a palavra que você não conhece é aquela palavra que vai te ajudar a compreender o texto todo. Reler o texto quantas vezes for necessário. O que nos mata hoje em dia é a pressa. Então, nós precisamos aprender a ler o texto quantas vezes for necessário. Sublinhar as ideias mais importantes. Você não vai sublinhar o texto da primeira vez que você o lê. Você vai ler algumas vezes e depois você vai sublinhar. Se não é possível você sublinhar, que você está com o celular, ou com o computador, você pode anotar as ideias principais do texto. Uma coisa importante também nessa separação das ideias mais importantes é você começar a refletir o que é fato naquele texto e o que é opinião. Muitos escritores, alguns textos, vão colocar fatos e opiniões. Você tem que saber divulgar o que é fato e o que é opinião. E quando não for um texto de opinião, você tem que saber quais são as principais informações que aquele texto está abordando. Retomar o texto toda vez que é necessário. Então, não é uma vez que eu vou entender o texto, eu tenho que retornar nele, retomar a leitura para compreender bem aquele texto. E reescrever o conteúdo lido. Como eu já disse para vocês em sala de aula, não é ler o texto e copiar um trecho na interpretação, não. É ler e entender e escrever com as minhas palavras. O próximo conteúdo que nós vamos trabalhar é resumo e resenha. Neste texto, tanto resumo como resenha, eu não posso ler e copiar trechos do texto original. Eu tenho que entender o texto e, a partir deste texto, a partir das informações do texto, formar o meu próprio texto. Então, aqui nós vamos ver, nós vamos analisar alguns textos para vocês aprenderem como ter este olhar para o texto, como eu vejo o texto. Então, como eu disse lá, primeira coisa, ler lentamente, anotar as palavras que eu não conheço. O exemplo que eu coloquei para vocês é um poema, se chama Epitáfio para o século XX, de Afonso Romano de Santana. Aqui jaz um século, onde houve 2 ou 3 guerras mundiais e milhares de outras, pequenas e igualmente bestiais. Aqui jaz um século, onde se acreditou que estar à esquerda ou à direita eram questões centrais. Aqui jaz um século, que quase se esvaiu na nuvem atômica. Salvaram-no o acaso e os pacifistas como uma homeopática atitude nos vômica. Então, nós temos neste texto, é um trecho, tá, pessoal? Não é o poema inteiro, eu coloquei um trecho. Primeira coisa que a gente pode analisar num poema, por exemplo, é a questão de estrofe e verso. Então, nós vamos ver aqui, nós podemos dizer que se fosse uma obra completa, este texto tem 3 estrofes, sendo que a primeira estrofe tem 5 versos, ou seja, 5 linhas. A segunda estrofe, temos 5 linhas também, 5 versos também. E a terceira estrofe nós temos 8 versos. Então, a primeira coisa que a gente pode analisar num poema é a estrutura. E aí nós vamos poder olhar também rima. Será que esse poema tem rima ou não? Este poema não tem rima, A gente vê que os finais não combinam todos. Então, nós vamos dizer que esse poema é um poema que não apresenta rima. Então, é uma primeira análise que a gente pode fazer de um texto desse. E aí a gente pode ir para o significado.
Aí você leu a primeira vez e falou: Nossa, não sei o que significa epitáfio e jaz, por exemplo, que são duas palavras de maior dificuldade aí de compreensão. Então, o significado: epitáfio é a lápide onde se coloca nos túmulos uma frase que ou um conceito que a pessoa que ali enterrada gostava. Então, isso é epitáfio. E jaz quer dizer enterrado, quer dizer deitado, sepultado. Então, este texto, o título, por exemplo, quer dizer o quê? Né? A lápide do século XX. E aí o eu lírico, né, que é a voz do poema, vai falando, né, que neste século houve, né, duas guerras mundiais. Então ele cita o contexto histórico e também fala neste primeiro verso que teve tantas outras guerras nesta época pequenas, mas que todas por motivos insignificantes, vamos dizer assim. Então ele critica as guerras. E aí ele vai dizer, né, sobre as questões sociais, né, e políticas, que é a esquerda e a direita. E no último, ele vai fazer referência ao contexto histórico da bomba atômica. E neste aqui a gente pode perceber o quê? Que ele diz que o século XX poderia ter acabado muito antes do que o esperado, né? Porque ele faz referência ao contexto histórico que é a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Então vejam bem, em um poema, quantas coisas a gente pode ver? O significado pode ir muito além deste simples que eu estou mostrando para vocês, né? Este é apenas um olhar. O poema a gente pode trazer vários olhares sobre esta mesma obra. Então, como eu disse na última aula, o contexto histórico, o que está acontecendo no mundo, vai influenciar como o poeta vai compor a sua obra. E neste caso, o contexto histórico que ele menciona? As duas guerras mundiais e a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Então, tudo isso fez ele voltar o olhar dele para isso, né? O que poderia ter acabado com o século XX. E aí a gente vai para um outro texto que muitos de vocês podem conhecer, outros não. Então, é a música Epitáfio do Titãs. Então, fala assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. A cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. E assim vai a letra da música. Então, nós vamos voltar ao significado. Primeira coisa que pode chamar a nossa atenção se esses textos fizessem parte de uma coletânea. É o mesmo título, né? Epitáfio no primeiro, epitáfio no segundo. Só, né, que neste epitáfio, o eu lírico nos mostra uma visão mais bonita do mundo, né? Então ele espera que ele aprenda a fazer todas as coisas simples da vida, né, com mais alegria, com mais tranquilidade, que ele aceite mais as pessoas como elas são. Então ele vai mostrando claramente para a gente os significados que ele quer ter antes de chegar ao seu epitáfio, que é a lápide. Então ele está mostrando uma visão otimista. Ele mostra que é necessário fazer tudo isso antes que se acabe, vamos dizer assim, o nosso tempo. E aí, se a gente for olhar a estrutura, nós vamos ver o quê? Que nós temos neste trecho aqui 6 estrofes, né? Sendo que, vamos analisar só a primeira estrofe. A primeira estrofe, nós temos 6 versos e apresenta a rima, a primeira estrofe. Uma rima mais pobre, vamos dizer assim, mais simples. Pobre é quando rima verbo com verbo, adjetivo com adjetivo, tá, gente? Eu não tô criticando a letra da música, não. Então, nós podemos ver aí na questão da estrutura. Então, olha quantas coisas que a gente pode ver na simples letra de uma música ou de um poema.
Então, nós temos a análise do contexto histórico. Nesse caso aqui, a gente não consegue identificar o contexto histórico, né? Ele não apresenta como na primeira apresenta o contexto histórico. E aí a gente vai para o próximo tema, que é o ditado popular, o provérbio. Então, o ditado popular, o provérbio, é uma frase de efeito que foi dita ao longo da história da nossa sociedade e que se tornou um provérbio, algo que caiu no gosto popular, vamos dizer assim. Então, a frase que eu escolhi, o ditado popular, é: para bom entendedor, meia palavra basta. Então, o que está faltando para nós é entender mais o que as palavras nos dizem. A grande dificuldade hoje é analisar essa palavra, né? O ditado popular nos mostra uma coisa bem simples, que a gente tem que prestar atenção nas palavras, porque se a gente presta atenção, uma palavra pode trazer muitos significados para a gente. Outro passo que a gente pode dar na formação de um texto, na comparação de um texto, é você não só entender um texto, mas você fazer relação dos vários textos. Então, vamos lá. Nós podemos dizer, comparando o texto 1 e 2, que o texto 1, né, o eu lírico, se mostra mais pessimista perante a sua realidade. Já no texto 2, a música do Titãs, o Epitáfio, ele tem uma visão mais otimista. Ele mostra algo bom, né, que ele quer ainda fazer antes de chegar à morte. Então, a gente pode comparar isso. O que também podemos dizer que a música traz mais rimas do que este poema que a gente viu, o Epitáfio, e que o primeiro texto, o Epitáfio do século XX, ele traz contexto histórico e a música do Titãs não traz contexto histórico. Semelhanças é que os dois textos trazem o título Epitáfio, que é a lápide. Então, olha só, né? A gente consegue fazer uma análise simples e comparando bem os textos. E aí é o provérbio. O que a gente pode fazer a relação? Que é preciso, né, a gente entender as coisas do mundo para transmitir a nossa mensagem, como os poetas fizeram nessas obras. Uma palavra pode dizer muito. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco mais, né? Que não fiquem com essas várias perguntas, como a mocinha tá aí no vídeo, na cabeça, e que vocês consigam abrir o seu olhar para o texto e mudar e transformar a sua interpretação de texto. É só com o exercício que a gente consegue. Agora, após assistir esse vídeo, corre lá no percurso formativo e realize as suas atividades. Beijinho e até o próximo vídeo.